Investidores, S&P 500, o principal índice de ações da Bolsa Americana, nesse momento está aqui na faixa dos 4.120 pontos, testando aquela região de resistência do gráfico. A gente vai, nesse vídeo, fazer um overview aqui das principais informações da semana para a gente acompanhar e depois a gente fecha olhando os indicadores técnicos aqui do gráfico, certo? Hoje a gente está tendo aqui um dia começando de uma forma mista aqui para o mercado, né? A gente não vê um consenso de alta ou de baixa, então mercado operando de uma maneira morna, né? E ainda em um cenário de ganância, né? Aqui pelo nosso indicador de medo e ganância, a gente tem aqui 67 pontos, o que mostra para a gente que os investidores da Bolsa Americana nesse momento encontram-se gananciosos e aqui na maioria dos 7 indicadores que são a base, né, de cálculo para que esse indicador de medo e ganância seja gerado, a gente vê aqui uma situação de ganância, ó, ganância, extrema ganância, neutro, extrema ganância, medo, enfim. De maneira geral, a gente vê um cenário de ganância para os investidores. E, bom, em relação aos dados econômicos, a agenda econômica da semana, a gente tem uma semana meio vazia, não temos dados assim extremamente impactantes na agenda econômica. Temos alguns dados importantes, mas nada que nessa semana possa ser mais importante que a divulgação dos balanços financeiros das empresas. A gente vai dar uma olhadinha aqui na sequência, mas a gente tem licenças de construção sendo divulgadas às 9h30 da terça-feira. A gente tem também na economia americana, estoques de petróleo, isso aqui, água com salsicha nesse momento. Pedidos de seguro-desemprego, algo que nos ajuda aí a medir o nível de desaceleração da economia americana, né? A gente aqui do canal tem uma expectativa de ver o desemprego nos Estados Unidos tendo uma alta aí nos próximos meses, e esse indicador ele traz pra gente aí um briefing, né, do que está por vir. Esse indicador que também sai na sexta-feira, desculpa, esse aqui na quinta-feira, né, o pedidos de seguro-desemprego, e também nós temos esse outro que é bem importante, né, que é o índice de atividade industrial, né? Mostra pra gente aí como é que a indústria americana vem se saindo. Vamos ver se eles vão trazer dados que corroboram aqui as expectativas, né, de desaceleração na atividade industrial, ou se de repente eles surpreendem com uma atividade um pouco melhor, certo? Eu tô achando que a tendência agora é a gente passar a ver mais dados negativos do que positivos na economia americana, e por essa razão a gente não tá muito bullish aqui no canal em relação ao S&P não, e isso tem se refletido aí na análise de muitos gestores, muitos profissionais do mercado, né? Tô aqui no Yahoo Finance. Engraçado que a Yahoo aqui no Brasil praticamente faliu, fechou as portas, não deu muito certo, mas lá nos Estados Unidos eles são muito fortes ainda. Inclusive, o Yahoo Finance é muito bom pra gente acompanhar o mercado americano. E a gente já tem essa notícia aqui, ó. A recessão de lucros está para começar. A América corporativa está em uma recessão de ganhos. Depois que o lucro por ação das empresas do S&P caiu 4,6% no quarto trimestre de 2022, os lucros devem cair 6,8% em relação ao ano anterior, no primeiro trimestre de 2023. Então, esse é mais um termo que a gente volta a ver sendo falado no mercado, né? A recessão de lucros. E em relação à divulgação dos balanços, a gente já teve aí na segunda-feira grandes players do mercado, né, com a divulgação dos seus dados, dos seus resultados do primeiro trimestre. A gente teve Charles Schwab, State Street, AT&T Bank e dados mistos aqui, né, nessas principais empresas que apresentaram os balanços na segunda-feira. Porém, essa semana a gente ainda tem bastante gente grande, ó, Johnson & Johnson, Bank of America na terça-feira, né, Netflix, Goldman Sachs, terça também. Quarta a gente tem Tesla, Morgan Stanley também na quarta-feira, IBM, importante para tecnologia, enfim, Philip Morris na quinta-feira, enfim, cada vez mais grandes empresas aí reportando seus resultados, e há uma expectativa do mercado que a gente, de fato, entre então nessa recessão de lucros, né? E aqui, olhando para o gráfico, investidores, a gente segue naquele cenário ainda do S&P testando aquela resistência muito forte que está aqui nessa margem dos 4.100 pontos, tá? Uma maneira da gente tentar medir se o mercado está apresentando força para romper essa zona de resistência é a gente dar uma olhada nos indicadores. Vamos fazer isso agora. Indicadores técnicos aqui do S&P. Vou começar pelo Awesome Oscillator, que pra gente tá dando um sinal bearish, apesar dele estar abrindo barrinhas verdinhas aqui, né, nesses últimos dias. A gente tem aqui uma divergência de baixa, certo? O índice se projetando para cima, só que o indicador, por enquanto, se projetando para baixo, né? Uma divergência de baixa pelo Awesome Oscillator. Aqui no MACD, a gente também tem divergência de baixa. Se a gente ligar aqui, ó, essas linhas,
o certo é a gente ligar a vermelhinha, ó, ligar essa linha vermelhinha aqui, uma outra, a gente vai ter também um cenário de topos descendentes no MACD com topos ascendentes lá no gráfico, né, do índice, e isso ainda está sendo corroborado aqui por barrinhas se apresentando na cor mais fraquinha, mostrando que de fato o fluxo comprador está perdendo força aqui no S&P, né? A gente tem aqui também mais uma divergência de baixa pelo momentum, pelo indicador de momentum. A gente consegue traçar aqui uma linha que demarca topos descendentes, enquanto o índice está formando topos ascendentes, né? E a gente já está muito próximo aqui de acessar um momentum de venda para a Bolsa Americana. Quando ele acessar essa caixinha cinza que eu acabei de ligar aqui, a gente entra num cenário bearish por esse indicador. Então, os indicadores mostram pra gente um certo cenário de fraqueza e eu tô cada dia mais pessimista em relação à Bolsa Americana. Não tô acreditando que ela vai conseguir romper de uma maneira definitiva, pelo menos nesse momento, essa barreira de resistência e voltar a se projetar para cima, tá? Eu acho que ela pode até meio que colocar aqui o pescocinho para fora, mas não sei se a Bolsa Americana tem força para, de repente, conseguir se sustentar em um contexto de correção, né? Para aí sim confirmar o movimento com um novo movimento de impulso de alta, formando uma base de preço dentro dessa zona que hoje é uma resistência. O meu cenário ele tem como base a fraqueza do S&P e eu ainda acredito, investidores, que nós temos uma grande chance de ver o índice vindo testar esse nível chave aqui, ó, dos 3.753 pontos, que corresponde com a média móvel de 200 períodos lá do semanal, deixei isso marcado aqui, e também com esse fundinho aqui. Eu acho que se o S&P perder esse fundinho aqui, a gente vai ver ele mergulhando para vir retestar a mínima do seu ciclo corretivo, que está lá na casa dos 3.492 pontos. E aqui no canal a gente projeta ver o S&P vindo testar níveis pré-pandemia, certo? A gente tem aqui 3.245 pontos e 2.954 pontos mapeados. Nessa margem próxima dos 3.000 pontos, a gente ainda tem essa barreira aqui, que no passado foi uma resistência e que pode se converter em um suporte aqui, caso o S&P venha testar novamente. Então esse é o nosso cenário base e vamos trabalhando com ele até que o mercado nos prove que estávamos errados. E é isso. Esse vídeo não é uma indicação de compra ou venda, é importante eu enaltecer isso, tá? A decisão de compra e venda, ela é intransferível, ela é de cada um. E é isso, vou agradecer você que ficou comigo até o final do vídeo, pedir para você não esquecer de deixar o like aí para fortalecer o canal e também de se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Me sigam no Instagram também, compartilhe bastante conteúdo legal lá sobre os mercados. Um abração e até a próxima.